Certinho. Vamos ver se nós já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo, ótimo. Estão me escutando bem? Como é que tá aí, Gal? Eu estou te escutando super bem, João. Super Então, pessoal, bem. quem está chegando aí agora, hoje nós vamos ter uma entrevista aqui com a Gal Rosa. Ela é terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia. Não é isso, Gal? É isso aí, João. Especialista em Gal, fala um pouquinho, gerontologia. né? Vamos aproveitar aqui enquanto o pessoal está entrando, né? Uhum. Me conta um pouquinho de você, fala um pouquinho aí dos seus processos, o que Falar um você pouquinho de faz. mim. Opa, já tem gente entrando, João. Estão começando. Estão começando a entrar. Então, nossa, minha história é tão longa, eu gosto tanto de contar minha história, você não sabe que perigo que você está correndo, mas enfim. É, Vamos lá, eu sou terapeuta ocupacional, foi um presente essa formação na minha vida. Na época de escolher a faculdade, né, escolher um curso, a terapia ocupacional nunca tinha ouvido falar, até que uma prima minha disse: Olha, Gal, tem tudo a ver com você, porque desde pequena eu sou pintora, autodidata. E a terapia ocupacional, ela utiliza das atividades, dos ofícios, como uma forma, um meio de tratamento, né? Ou de adaptação da pessoa. Tô vendo que a Marilice acabou de entrar e tá dando um alô. Alô, Marilice, lá do Rio Grande do Sul, que legal. Querida. E assim, e aí a terapia ocupacional realmente foi um achado, porque eu poderia continuar com a pintura, com o artesanato, com o processo criativo, que é algo que desde pequena eu me envolvo, no meio da minha profissão, uma vez que eu jamais acreditava que eu fosse ser uma pintora de carreira, porque eu não tenho ninguém na família que pinte, então eu não iria herdar nenhum nome, né? Então, ser terapeuta ocupacional realmente foi um presente. E aí eu comecei a trabalhar com idosos assim que eu me formei. Foi uma conexão muito rápida, em um mês de formado. Isso clareou em minha mente. Eu já trabalhava 2 anos na faculdade, nos últimos 2 anos da faculdade, eu já trabalhava com a gerontogeriatria, um primeiro projeto que a Federal criou para atender esse público. Mas eu imaginava que eu fosse para a área de saúde mental, né? E aí eu vi que a minha pegada estava com a saúde mental das pessoas acima dos 60, 70, 80 anos, principalmente. E quando eu montei o meu consultório numa casa de cuidados, eu fui entrar em contato com o envelhecimento bem negativo, né? Que são de pessoas limitadas que precisam de uma atenção praticamente 24 horas por dia. E aquilo me encantou. E eu vou te contar, João, eu tive uma vontade, as pessoas falam, Gal, que doideira, mas eu gostava muito do neurologista Oliver Sacks, né, que fez vários livros, vários romances até mesmo para a área de neurociências e também várias descobertas. Ele escreveu, um dos livros dele se chamava Edna Potenza, boa noite! O pessoal está entrando. Se chamava O Homem que Confundiu a Sua Mulher com um Chapéu, que eu adoro esse livro. Ele explica a neurociência através de um romance. E um outro livro que eu li dele que se chama Tempo de Despertar, que deu até origem a um filme daquele ator que fez Patch Adams, Robin Williams, né? Uhum. Ele foi o protagonista desse filme. Grande filme, né, Gal? Grande filme. E aí, nesse filme, Tempo de Despertar, ele conta o processo de pessoas com Parkinson, né? E os efeitos, a descoberta e os efeitos da levodopa e o excesso dela no organismo, que fazia com que eles tivessem que passar por uma crise de abstinência, então eles ficavam adormecidos, até que eles limpavam o organismo para depois tomar nova dose do medicamento, que aí eles funcionavam melhor. Ele conta que ele morou dentro de uma casa de cuidados, olha para você ver, hein? E que foi nessa experiência de morar dentro de uma casa de cuidados, que a gente chamava antigamente de asilo, né?
dentro de uma casa de cuidados, que ele conseguiu descobrir muita coisa com relação ao Parkinson, à medicação. Eu fiquei apaixonada com aquilo, Ale, olá, Ale. Fiquei apaixonada com aquilo e falei, gente, eu quero morar dentro de uma casa de cuidados. Então, nessa época, assim que eu me formei, comecei a trabalhar nessa casa de cuidados, uns 2, 3 anos, eu falei, eu quero morar aqui dentro, porque eu quero aprender com essas pessoas. Então, o que que esses idosos, muitos com demência e muitos com depressão, né, que é o perfil de um idoso que vai para uma casa de cuidados, a família muitas vezes se esgota, não consegue atender esse tanto que eles precisam, então eles precisam de uma casa de cuidados. O que que esse idoso me mostrava? Ele me mostrava como é que eu poderia envelhecer bem, de que forma? Não repetindo os mesmos erros que eles, né, ou excessos, seja fisicamente, seja emocionalmente, espiritualmente. Eu acredito muito que muitas doenças, como demência, por exemplo, são parte dessas doenças, não me sai da minha percepção, não me sai da mente, do que eu entendo. Elas têm um grande envolvimento com a dificuldade das pessoas terem um ajuste emocional, né? Então elas tentam apagar uma história e acabam se demenciando. Então, eles me ensinavam dessa forma, né? Eles me ensinavam dessa forma, olha, faça isso, porque isso dá certo, agora isso, o que aconteceu comigo, por exemplo, tente fazer diferente. E aí, João, aquilo na minha mente virava uma sopa, né, assim, de assuntos variados e mexia muito com todos os meus aspectos, espirituais, científicos, emocionais, sensíveis. E graças à pintura, eu tinha uma válvula de escape que me dava um bom suporte, né? Porque na terapia ocupacional, você me pediu para contar a minha história, eu estou contando. Estou começando a chegar, né? E se não tiver interessante, eu paro também, mas eu adoro falar disso. Então, na terapia ocupacional, a gente fala, tem uma expressão na área da saúde mental que a gente utiliza muito, que são os oxímoros, né? Eu não sei qual é a pronúncia correta, porque ninguém consegue identificar, mas os oxímoros, que é o que eu costumo dizer, é o dizer do indizível. Né? E, para mim, a pintura, ela consegue dizer daquilo que você não consegue falar, do indizível. E era o que eu precisava muito praticar, principalmente naquela época. Eu achava que eu fosse voltar a pintar só depois de aposentada. Mas aí naquela época eu falei, não, tem que ser agora, porque tudo começou a mexer muito comigo com relação ao envelhecimento, né? E a partir daí eu fui cada vez mais me interessando pelo envelhecimento saudável, mas sem deixar de querer ajudar no apagar do fogo de tantas pessoas que envelhecem de forma não saudável, né, João? É muita gente, principalmente adoecendo também a família, né, que cuida dessas pessoas. Então, em resumo, estou aqui. Então, Val, essa questão, né, que a gente está tentando mudar um pouco esse conceito, né, de envelhecimento saudável, né, para o conceito viver saudável. Que é essa questão da gente ter uma vida saudável para aproveitar melhor essa parte do nosso envelhecimento, né? Quando a gente chegar lá com 90 anos, 95 anos, como que a gente quer estar nessa etapa? E se a gente não conseguir cuidar disso hoje, né? Como que a gente vai chegar numa terceira idade com uma boa qualidade de vida, né? Gal, agora só, desculpa que te pedir só mais uma coisinha. O seu microfone está pegando um pouquinho no seu colar. Aí tá fazendo barulho? Tá, se puder pôr o colar para dentro, fica mais fácil, né? Isso sempre acontece. Quem me ajuda são os ouvintes. Agora melhorou? Vai melhorar para o pessoal aí escutar a gente. Legal. Ah, melhorou bem. Ai, que bom. Então, Gal, fala um pouquinho para a gente o que é viver saudável para você, né? Me conta um pouquinho disso aí. Vamos conversar, debater o que é vida saudável, não envelhecimento saudável. Já me coço toda, porque é um monte de coisa que dá vontade de falar. Mas o nosso tempo, ele nos permite a essência. Então, viver saudável, para mim, não é seguir modismos, tipo a melhor alimentação, o melhor suplemento, ou tem que fazer atividade física, tem que fazer isso. Eu acho que, na verdade, é um equilíbrio. Viver saudável, para mim,
o sinônimo está na palavra equilíbrio, né? Até mesmo porque eu acredito, visualizo e percebo muito as nossas diferenças. Então, por mais que uma atividade física seja saudável para o ser humano, né, sendo fisiologicamente para um, pode ser que fisiologicamente ok, é bom para todo mundo, mas será que é prazeroso para todo mundo? Né? Será que é aquilo que vai fazer com que ele viva mais? Porque eu conheço pessoas que não fazem atividade física e vivem muito, né? Então, eu acho que é um equilíbrio, e eu gosto muito de raciocinar, pensar, refletir junto com as pessoas e aprender junto com elas que a busca desse equilíbrio também não é um conceito externo, né? Assim, não é o que se passa na televisão, não é o que está na novela, não é a moda do momento, mas é ela que tem que encontrar os ajustes internamente. Então, por mais que eu tenha o meu equilíbrio, o máximo que eu consigo fazer como profissional, como pessoa, antes de tudo, é ajudar outras pessoas a raciocinarem o equilíbrio delas, assim, a partir de um conceito pessoal, né? Mas eu acho que é isso, assim, viver saudável se resume em ter equilíbrio na vida, emocional, social, da alimentação, do tanto que você movimenta o seu corpo, das coisas que te dão prazer, né? E o equilíbrio, ele faz um contraponto com as coisas negativas, porque o equilíbrio, ele é um esforço, né? Então, o equilíbrio, ele faz com que a gente esteja atento àquilo que prejudica, com foco naquilo que é saudável. Então, é um empenho você ficar com foco no que é saudável, né? Aparar as arestas dos excessos, né? Ter uma harmonia com tudo, com as suas escolhas, com relação às escolhas dos outros que podem ser diferentes da sua, como é que você faz ali um acordo para que tudo fique bem, né? Eu acho que é isso, João, equilíbrio. Gal, concordo plenamente. Você falou aí uma coisa muito interessante. Eu estou fazendo uma série de entrevistas, né, Legal. com pessoas mais idosas e tudo. E quando eu faço essa pergunta para eles, né, se vocês praticaram exercício físico durante a sua vida, o que eles me respondem, né, pô, entrevistei uma pessoa agora de 96 anos de idade, já falou, olha, na minha época não tinha essa preocupação de academia, né, que hoje existe. Mas todos que estão muito bem, Gal, eles caminhavam muito, eles se mantinham ativos durante muito tempo, Sim. né? E isso aí que a gente vai vendo que a pessoa, apesar de não ter essa educação formal de ficar na academia fazendo exercício físico, a atividade faz parte do cotidiano dela. Sim. Né? Se envolver com as coisas que fazem com que o corpo funcione, né? Isso, isso. Gal, vamos aqui falar agora rapidinho, antes da gente entrar no tema da sua palestra, tá? A Gal, ela é a gestora de um dos maiores websites da terceira idade, né? Vou colocar aqui na tela para vocês, está aparecendo aí já? Ó, pronto. A Tá. terceiridade.net. E me conta um pouquinho, né, sobre a terceiridade.net, como é que esse website entrou na sua vida e como é que ele te ajuda aí, como é que você ajuda as pessoas com esse website. Então, adoro falar sobre terceira idade, nosso portal. Há 4 anos atrás, acho que 5 anos atrás, eu tinha uma casa de cuidados e eu queria, na verdade, ao invés de ter uma casa de cuidados, eu queria fundar uma associação, porque eu atenderia muito mais pessoas com a associação. De fato, essa associação existe, e o nome que me inspirou muito para esse projeto seria Aproveitando a Melhoridade, que se transformou numa associação que é a Associação Qualidade de Vida para a Melhoridade. Então, essa frase, aproveitando a melhoridade, ela veio daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, que fala sobre a essência da vida, né? Viver o momento presente, o carpe diem, né? Aproveite da fruta enquanto madura, não deixe que ela caia do pé, né? Para você se arrepender depois, então evite isso. Isso sempre me inspirou. Então, o carpe diem, que é uma expressão latina que significa aproveite o dia, se transformou em aproveitando a melhoridade, e eu resolvi fazer umas buscas na internet com esse termo.
Aproveitando a Melhoridade, aí apareceu a fanpage do Aproveitando a Terceira Idade no Facebook, né? Quando eu encontrei aquele nome, Aproveitando a Terceira Idade, que é o nome da nossa fanpage no Facebook, eu dei um salto enorme, porque até que, enfim, alguém resolveu escrever sobre envelhecimento positivo na internet. Quando eu comecei a navegar pelo site, pela fanpage Aproveitando a Terceira Idade, eu só encontrava conteúdos muito astrais, de forma positiva, mostrando que é possível envelhecer com saúde, com alegria, com autoestima, por que não? Né? E de uma forma muito assim, real, porque não significava negar o envelhecimento, não significava excluir aquela fase da vida, ou então falar assim, que é isso, né? Envelhecer não é bom desse tanto e aceitar isso. Na verdade, a gente entende, eu entendia isso desde a época que eu me conectei com eles, que se na vida existe envelhecimento, né, se o envelhecimento está na vida, que a gente faça isso muito bem feito, da melhor forma possível. E aí eu tinha um cantinho no site que falava, mande a sua poesia, mande a sua redação, mande o seu texto para mim, que a gente vai publicar, só que eram poesias da terceira idade. Eu falei, eu vou mandar um texto meu. O primeiro texto que eu mandei foi muito inspirado na minha prática de meditação, chamado Pintando Memórias. Como praticante de meditação e como quem atende muito a parte da saúde da memória, eu escrevi esse texto que já tinha sido lido por muita gente. Quando eu mandei para o site, eles publicaram, ele teve um recorde de acesso. Eles tinham pessoas que eram empresários e produtores de conteúdo em massa, e eu era a primeira pessoa física que se conectava diretamente com eles. E aí pronto, aí eu comecei a fazer aí altas conexões, e de 140 mil seguidores no Facebook nessa época, hoje a gente tem 513 mil. Quando eu vi a Ingrid, né, que é a esposa do Bruno Parente, que criou o portal, interagindo com uma senhora no meio da madrugada, porque ela estava com insônia, eu falei, gente, isso é demais, a tecnologia acessando pessoas, ajudando pessoas que têm dificuldade de encontrar com outras do lado de fora, né? E aí, pronto, foi assim que eu me tornei aí a produtora de conteúdos do terceiridade.net. Felicidade. Legal. Não, então agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o Congresso Viver Ativo e Saudável, que você vai estar Bora lá. palestrando para a gente, né, falando sobre João. desenvolvendo o cérebro criativo para a longevidade, não é isso? E antes de mais nada, eu quero só falar que agradecer, né, a Xê Laboratórios, que está nos patrocinando e ajudando a gente a fazer esse congresso aí e desenvolver para vocês. Para quem já quiser, tá? A inscrição é gratuita, basta entrar no nosso site do Congresso Conavas, tá? E que pode fazer a sua inscrição logo que vocês quiserem, tá ok? Gal, então vamos conversar um pouquinho sobre essa sua palestra, o que você vai falar um pouquinho para a gente, você dá uma palhinha para a gente. Desenvolvendo o cérebro criativo para a longevidade. Fala um pouquinho dessa palestra para a gente. Então, a ideia dessa palestra é oferecer dicas que podem ser acessadas no dia a dia, de forma espontânea, natural, até mesmo nos eventos cotidianos, para que esse cérebro criativo ele se desperte. Então, há uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a fazer um estudo sobre a criatividade e os aspectos cognitivos. É um tema que eu adoro, né? Na verdade, a criatividade é algo que eu leio muito desde antes de me formar. Talvez por ser, segundo as pessoas falam, eu também acho, sim, é a minha principal habilidade, né? Então, se você quiser, João, fazer um agrado para mim, não me fale que eu sou criativa, fale que eu sou outra coisa, porque isso aí meio que eu já sei. Às vezes as pessoas falam, Gal, você é muito criativa, parabéns. Mas se elas falassem assim, Gal, você precisa de ser um pouco mais tolerante e paciente, eu acho que eu ia gostar mais. A criatividade realmente é algo que me chama atenção. Então, eu comecei a estudar sobre isso. E aí eu descobri que o cérebro criativo, ele tem, na verdade, um conjunto que opera em consonância ou em sinergia. Então,
todos nós temos o cérebro criativo. O cérebro criativo é nosso, ele não é uma habilidade, um dom divino para um grande compositor, para um grande pintor, ele é nosso. E ele é formado por várias habilidades que todos nós temos. Se elas não aparecem no maior nível, é porque a minha interação com coisas que fazem estímulo naquela área estão precárias. Eu preciso de descobrir quais atividades estão precárias ou qual forma de entender, por exemplo, os problemas, porque geralmente a gente, com uma formação muito cartesiana, né, que é aquela formação assim, aquele pensamento assim, para cada problema só existe uma solução. Isso é mentira. E isso até nos aprisiona no dia a dia, porque se aquela solução não puder ser executada, eu desisto e a vida fica muito ruim. Mas se eu entender que para um problema existem milhares de soluções, né, eu tenho uma liberdade, inclusive, de envelhecer muito bem sob diversas perspectivas. Então, essa é a liberdade do cérebro criativo para a longevidade, por exemplo. Então, quando eu entendo que eu tenho várias funções cognitivas, né, então, por exemplo, a minha capacidade de percepção visual, a minha capacidade de ter fluxos de pensamentos harmônicos, a minha capacidade de conectar informações, né, a minha capacidade de captar e assimilar aquela informação. Então, são habilidades que fazem do cérebro o cérebro criativo. E qual que é o papel da consciência, que aí eu acho importantíssimo, que é sobre isso que eu também falo nessa palestra. Na verdade, essa palestra, ela vai ser a essência de um retiro, que eu acabei conduzindo um retiro para 40 pessoas em São Paulo, foi muito legal. Então, que na verdade... né? Foi no portal, no centro de retiros que a Brahma Kumaris tem, em Serra Negra, chamado Ecovila Serra Serena, que é imperdível. A gente também tem um aqui em Belo Horizonte, que é na Serra do Cipó, chamado Portal da Paz, que é um lugar maravilhoso. Eu sempre levo grupos de terceira idade para lá. Quero até levar mais, sabe, João? Porque eles têm um trabalho muito legal, é um espaço que atua sem contribuições, sem fins lucrativos, são contribuições para a manutenção do espaço. Então, é muito interessante. Então, assim, o cérebro criativo, ele é de todos nós, basta... Aí vem o papel da consciência, basta eu entender... O conhecimento, ele é fantástico, e nós, seres humanos, nós precisamos do conhecimento, porque é ele que nos garante, inclusive, a sobrevivência, eu saber como cuidar de mim, né? Então, se eu conheço, se eu entendo os aspectos cognitivos, as minhas habilidades, eu consigo manejar os meus processos criativos, eu consigo dar vida para o meu cérebro, para o cérebro criativo. Mas se eu tiver adormecido para essas habilidades, nem lembrar que eu as tenho, nem perceber que eu as tenho, como é que eu vou colocar o cérebro criativo para funcionar, né? Com relação à longevidade, é bem simples, que eu já comentei. Ele nos liberta, né? Então, por exemplo, se não existe nenhuma solução para a morte, com o cérebro criativo existe. A gente interpreta a morte de outra forma, né? Na verdade, a morte, ela é ressignificada em vida, em uma outra vida, em uma nova vida, em uma forma diferente de existir, enfim. Então, essa é a liberdade, assim, a gente consegue ter menos medo do futuro e uma visão mais longeva para a vida. Esse é o cérebro criativo. Estou falando muito, João. Tá. Vamos lá, Gal. Me dá algumas dicas rápidas aí para criar hábitos saudáveis. O que são hábitos saudáveis para você? Tá. Bom, então, o equilíbrio, que é uma coisa que eu já falei, né? Então, dicas para se criar hábitos saudáveis. Primeiro, pense assim, que um hábito, ele entra na nossa vida, e aí eu falo como terapeuta ocupacional, ele entra mesmo e se torna algo comum, algo que não vai me demandar esforço para lembrar de fazer aquilo, com pelo menos 90 dias ou 3 meses de prática, né? Então, se durante 3 meses eu me propor a praticar tal coisa, depois de 3 meses aquilo se automatiza ou eu incorporo aquilo na minha vida, né? Com mais facilidade, com mais naturalidade.
Então, eu vou colocar coisas minhas, tá? O que me faz me sentir mais saudável. Eu tô com 41 anos. Desses 41 anos, há 14 anos eu pratico meditação diariamente. E aí cada um vai poder olhar por si, né? Mas eu acho que é fundamental a gente conseguir gerenciar os nossos pensamentos de uma forma mais soberana. Como é que eu falo isso? É eu sentir que eu consigo criar o pensamento que eu quero. E não que é ele que invade a tela da minha mente, querendo pensar por ele, né? Então, isso já me coloca numa condição muito mais saudável de existir e tem um efeito incrível, principalmente quando você encontra um problema, quando você vivencia situações pesadas e quando você entra em contato com as pessoas, se relaciona. Né? Você vai ter ali uma mente mais centrada, mais pacífica, preservando a sua autoconfiança. Para mim, isso é bem-estar. Né? Quando você tem autoconfiança, quando você está bem, quando você sente que você passou por uma situação, né, com honra, com cabeça erguida, sem deixar rancor ali, né, tá marcando o seu coração e mente, para mim isso é saúde. Uma segunda coisa importante, isso é uma sequência para mim, tá? A primeira coisa é esse meu relacionamento com os meus pensamentos. A segunda coisa é a alimentação, né? Porque a alimentação ela é o esteio do corpo e eu preciso do corpo para me levar para onde eu quiser, inclusive para manter o cérebro para que a consciência funcione. Então, o que você come, o que você coloca no prato, né? Quais que são realmente os valores nutricionais que fazem você ter um arejamento mental, ter uma circulação sanguínea boa, ter os ossos fortes, o que você coloca no prato, né? E a terceira coisa, eu vou colocar, na verdade, assim, a terceira e a quarta juntas, que é o tanto que você consegue descansar, né? E aí entra a questão do sono, como é que você se relaciona com o seu sono. Esse, para mim, é o meu maior teste. Eu sou uma pessoa que eu durmo pouco, mas eu estava me punindo até pouco tempo por causa disso, de tanto que as pessoas horrorizam. Nossa, você só dorme 4 ou 5 horas por dia. Mas, eu aprendi a descansar durante o dia. Os alemães chamam isso de power nap, que é o poder do cochilo, né? Então, não tem problema. É o tanto que o meu corpo se satisfaz. Eu durmo de 4 a 5 horas e tiro cochilos durante o dia. Eu me sinto descansada assim. Então, qual que é o seu descanso? Né? E junto com isso, o tanto que você mexe o seu corpo, como é que você coloca o corpo para funcionar. Então, eu presto atenção nesses 4 itens, né? E vamos dizer assim, a questão da meditação, da minha relação com os meus pensamentos, foi algo realmente mais inusitado, porque eu tive que criar uma rotina ininterrupta durante 3 meses, para que depois disso, isso passasse a fazer parte da minha vida. Então, essa é a dica, assim, faça algo, se proponha algo e faça algo por 3 meses, que aí depois de 3 meses isso se torna natural, agrega, né? Na sua rotina. Deu para entender, João? Não, acho que todo mundo entendeu, né, Gal? Acho que Que foi muito ótimo. bem colocado tudo que você falou. Gal, infelizmente, nosso tempo, né, já está esgotando aqui nossas 30 minutos. Então, Ai, já, né, João? É tão rápido, né? passou mesmo. Né? Vamos falar que começou toda quinta, nós vamos estar aqui, né, conversando, fazendo um palestrante que vai estar com a gente no Congresso Viver Ativo e Saudável, tá? Estou contando muito com a ajuda da Gal aí para promover, para vocês conhecerem. Mesmo, sou Né? parceira nesse negócio. Iniciativa nossa aí, que está sendo feita com muito carinho, muito amor por todos nós. Tá? Verdade. E, Gal, antes de terminar, você me falou uma coisa curiosa. Parece que vai ter um rádio, alguma coisa assim. Você não quer falar um pouquinho desse pra gente, não? Tá, então, um amigo querido chamado Denison Veloso, ele é um produtor cultural de BH, ele criou a Rádio do Zoto, né? Então, hoje a gente tem um site que é www.radiodozoto.com, que o João colocou aí na tela. E aí ele me convidou para lançar um programa. Então, no dia 3 de março, num domingo, às 9h30 da manhã, a gente vai estar lançando o programa Rádio Mais 60,
falando sobre tendências da terceira idade, falando também para as pessoas mais novas como é que podem atingir aí, quais são os caminhos positivos para o envelhecimento saudável, tendo convidados especiais como o João. O João vai ser uma pessoa que vai ser chamada para vários diálogos. E, enfim, né, desenvolver métodos junto com as pessoas, ouvir, porque nessa rádio é um aplicativo, você pode ouvir tanto do seu computador, quanto baixar no celular pelo Play Store. Então, é um aplicativo de artistas autorais mineiros fantásticos, eles são maravilhosos, é uma rádio muito gostosa de ouvir, e que agora vai começar a ter esses programas. Então, a princípio vai ser aos domingos, e eu espero que vocês fiquem conectados para a gente poder se comunicar. Vocês podem mandar mensagens, sugestões, tudo pelo aplicativo. Bem legal. Ó, que show, né? Show de bola. Mais uma vez aí, parabéns por todas as iniciativas, né? Pelos todos esses projetos que você consegue gerenciar e atuar aí, tá? Foi muito legal estar conversando com você. Agradeço também a todos gostei muito. Que estão presenciais aqui, curtindo isso com a gente. Quem quiser, pode entrar lá no site, né, do Congresso Nacional Viver Ativo e Saudável, já fazer a sua inscrição, ela é gratuita. O congresso acontece entre o dia 21 e dia 25 de maio, tá, de 2018, né? Então, estamos esperando todos vocês, e nesse congresso vai ter muito mais informação para vocês. Também temos o nosso website, ativoesaudável.com.br, onde a Gal está colaborando também com a gente lá, colocando diversos artigos para vocês, não deixem de ver, né? E, gente, muito obrigado aí por toda essa audiência, por vocês estarem aqui com você. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu quero, assim, mandar um abraço. Até parece que a gente está na televisão. Um abraço, meu pai, mamãe, para você, né? Mas mandar um abraço para os cuidadores familiares que entraram. Eu vi aí a Mazé, a Edna, enfim, um abraço para os cuidadores familiares, que é um projeto que eu falo que é a menina dos meus olhos, que é cuidar de quem cuida de um idoso, que é a família, né? E para os amigos conectados. Estou muito feliz com essa parceria, viu? E vamos embora, bola para frente, que eu acho que a gente tem aí um caminho muito, muito saudável para percorrer juntos, né, João? Isso aí, Gal. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Até quinta que vem, né? Até quinta. Um abraço. Tchau.